estive perto de uma serial killer de verdade esse tempo todo. Eu esperava poder praticar o meu tipo especial de cuidados médicos. Lá estava ela, nos corredores da cura, pensando somente em morte. Vamos tirar isso do caminho. Espera. O Harry não quer a injeção. O Harry tá com muita dor. Eu quero a dor. Ouviu? Ele quer a dor. Ela tá te matando com altos níveis de nitrato de potássio. E peça. Eu esperei tanto tempo para ouvir essas palavras. O Harry tem me treinado para esse momento há anos. Poxa, eu era novo nisso. Mas esta é a noite.